Oi, eu sou o Lucas Fux. Eu sou a Mônica Rude. E esse é o nosso primeiro encontro. O episódio de hoje, a gente decidiu abordar o tema que está sendo muito falado nesse final de ano, não só nesse final de ano, né? Acho que em todos os finais de ano. E pelo menos na minha bolha, um assunto que está sendo muito falado, que é sobre definição de objetivos. Não só a definição de objetivos de forma individual, mas também objetivos para o casal. E a ideia é que a gente consiga mostrar a importância de se ter esses dois tipos de objetivos, né? E o quão interessante é a gente ter esses objetivos diferentes, um para o outro individualmente, e como fazer para complementá-los de uma forma sustentável e saudável para que a gente alcance junto os nossos objetivos como casal. Exato. Inclusive, eu já vou até deixar aqui de spoiler do que a gente vai abordar nesse episódio, porque eu sei que tem gente que vem só pela curiosidade e aí quer captar alguma coisa logo no começo, então eu já digo. Nesse episódio, eu vou contar a última crise que eu e o Lucas tivemos, que tem pouquíssimo tempo. Semanas. Tu vai abrir isso, parceiro? Vou. Vou porque já está sendo solucionado, óbvio, mas porque a gente encontrou uma forma de... A gente, na verdade, descobriu porque que estava sendo gerada uma crise, que tem muito a ver com objetivos, e encontramos uma solução. Então a gente está nesse processo. E é importante, né, até pra galera saber que nenhum relacionamento é 100% perfeito o tempo todo. E se você espera isso de um relacionamento, você tá esperando errado e ele tá fadado a falhar. E que o amor não é tudo, né? Então, a gente pode ver muitos casais que estão juntos aí por anos e de repente terminam e, meu Deus, o que foi? Aí sempre perguntam, né? Sempre acham, primeira suposição é o quê? Traição. É a primeira suposição. Só que o relacionamento não é só sobre isso, né? Tem outras questões que a gente tem que resolver, não só no relacionamento, mas na nossa vida, para que as coisas consigam fluir, principalmente quando temos a escolha de unirmos as duas vidas. Porque se a gente não tem essa escolha, não tem por que você estar com alguém, né? Até porque a ideia de você estar com alguém, acho que ela, a partir do momento que você decide isso, você não decide só alguém para, vou ter alguém porque eu amo muito, eu acho muito legal. Não, você tá escolhendo uma pessoa para você dividir a sua vida, para você, como eu falei no outro vídeo, né, completar missões junto. Essa pessoa vai ser a pessoa que provavelmente vai ser a mãe ou o pai dos seus filhos, se você quiser ter. Vai ser a pessoa que vai compartilhar não só as fases boas, mas também as fases ruins. Vai ser a pessoa que vai ser o seu conselheiro de carreira, vai ser o seu conselheiro financeiro, vai ser tudo isso você tem que pensar que vai ter uma influência direta da pessoa que está com você. Então não é só por amorzinho e, nossa, como ele é bonito. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa, nossa. E até é bom que esse tema que a gente escolheu hoje tem total ligação com o primeiro episódio, que a gente fala sobre alinhamento de expectativas, né? Como você conseguir cumprir as expectativas da sua vida e como alinhar isso no relacionamento. Então, escolhemos esse tema porque é um tema muito pedido no meu Instagram para eu abordar lá, pelo fato de que eu e o Lucas vivemos em rotinas completamente diferentes por muito tempo, e como é que a gente conseguiu equilibrar o relacionamento mantendo as duas rotinas muito bagunçadas, elas não se encaixavam, sabe? A gente se via quando ia deitar e só. Então, muitas vezes o Lucas não me via chegando em casa e eu não via ele saindo. E como é que a gente conseguiu manter um relacionamento nesse caos, né? Porque você não tá mais encontrando a pessoa, você não tá ali alimentando o relacionamento, então como é que o relacionamento vai manter? E o objetivo era o segredo. Nós dois sabíamos onde queríamos chegar, então foi isso que nos manteve firmes e fortes mesmo, sem se encontrar todos os dias. Sabe o que eu acho legal também desse episódio de ser esse episódio dessa vez? Porque é o último do ano, né? Aí você vai ter, basicamente, depois de você assistir, segunda, terça, quarta-feira, 3 dias pra poder estar já botando a mão na massa do planejamento pra começar o ano com tudo. E não dá pra enrolar esse assunto de definir objetivos, porque... Vamos voltar antes de tudo, né? Por que ter objetivos? Por que ter objetivos? Você precisa ter a tal da motivação, que eu adoro falar sobre esse conceito que muita gente utiliza de forma errada, que é o motivo para você estar em ação na sua vida para absolutamente tudo. Tudo. E eu vejo como as pessoas carregam essa
esse dever de definir o objetivo como se fosse algo ruim, né? É algo que nem todo mundo tem facilidade para definir o objetivo, e acredita que justamente por não ter facilidade para definir o objetivo, você nunca vai conseguir definir, ou você vai ficar vagando no mundo de forma automática e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, ou pior, né, que ainda não entendeu a importância de você ter um objetivo. Eu era essa pessoa. Sim. Muito. Sim. E isso é um dos motivos da nossa última Nosso atrito. A crise. Porque vocês já sabem que eu sou uma pessoa muito ambiciosa, sonhadora, eu tenho planos para tudo, eu consigo visualizar cada pequeno detalhe da minha vida. E esse é o segredo que me faz estar sempre fazendo o que deve ser feito, sem negociação, sem fazer corpo mole, sem procrastinar, sem me auto-sabotar, apesar de que eu também faço isso. Tem muita gente que acha que não, né? Ah, que você nunca procrastina. Não, eu procrastino. Mas eu sei o que eu posso procrastinar e o que eu não posso procrastinar. Então, quando você tem um objetivo bem definido na sua vida, você sabe exatamente o que pode ser deixado para depois e o que não pode. Porque se tem alguma tarefa que você sabe que tem que ser feita no dia tal para chegar no seu objetivo, se você procrastinar essa tarefa, o que você vai estar postergando não é a tarefa, é o seu objetivo. Então, quando você tem ele muito claro, você sabe exatamente onde vai chegar, é muito mais fácil para que você faça o que tem que ser feito. E quando a gente decide entrar num relacionamento, você não consegue, na verdade não é que você não consegue, mas você não pode deixar de lado os seus objetivos pelo relacionamento. Eu acredito que seja uma união de unir os meus objetivos com os objetivos dele e a gente enxergar o que vai ser levado por nós dois e o que é meu e o que é dele. Até porque se uma pessoa entra num relacionamento sem objetivos e ela começa a viver o objetivo da outra, consequentemente, em algum momento isso vai acabar acontecendo, que você não vai ver tanto significado nesse objetivo. Ele não vai ser tão valioso para você, a ponto de você não depositar suas energias da forma como o seu companheiro está aguardando, ou está esperando, ou imagina que você esteja abraçando a causa dele, porque não é sua causa, porque você não se identifica com ela, só que você também não tem nenhuma. E aí isso acaba afastando os dois, porque você não está lutando a mesma batalha junto com a pessoa, você está ali só ocupando espaço, carregando algumas coisinhas para ela, mas não muda nada. Então é muito importante que se tenha, mesmo que os objetivos sejam em caminhos opostos, né? Porque se cada um tiver um objetivo num caminho oposto, os dois podem acabar entrando num consenso para tentar em algum momento convergir esses dois objetivos. Agora, se um tem e o outro não tem, esse vai ficar perdido enquanto um vai estar indo numa direção. Aí é muito pior. Eu vejo que muitas pessoas não têm facilidade para definir os objetivos e ficam nessa pressa, né, de meu Deus, eu não sei o que definir, e agora? E eu não entendo nem que você tem que ter pressa para definir o seu objetivo, mas você não pode esquecer a importância de definir. Então, tem momentos da sua vida que você vai se ver sem um objetivo claro. E aí você só fica vagando e fazendo tudo que alguém te coloca, né, encarregado de alguma função, seja um trabalho, seja uma tarefa, e você não define nada para você. E aí, se você não tem a visão da importância de definir o objetivo, vão se passar dias, semanas, meses e anos, e você vai estar nessa função de outras tarefas, os sonhos de outras pessoas, enquanto você não realiza nenhum sonho seu. Até você ficar sem senso de propósito algum, né? Exato, e aí é onde muita gente se perde, de não ver sentido em muita coisa, não ver porquê, você passa a desacreditar dos seus objetivos e dos objetivos de outras pessoas também. Então você pode ver que hoje em dia tem muita gente que desacredita da conquista das outras pessoas, né? Esse é um dos motivos que eu não divido meus objetivos, eu não fico falando pra ninguém, a única pessoa que sabe é o Lucas, e provavelmente a gente vai compartilhar o nosso vision board, vão ter algumas coisas que a gente vai mostrar lá, mas em pontos específicos só nós sabemos, porque tem pessoas que não têm objetivos bem claros na vida e eles fazem o grande favor de virem falar que os seus objetivos não vão ser conquistados. Tipo, minha filha, acorda, por quem você pensa que é pra um dia sonhar isso? E geralmente essas pessoas que falam isso são pessoas que não têm os seus objetivos claros, né? Exato. Elas não têm, aí elas não acreditam, são exatamente aquela pessoa que a gente estava falando agora, ela não acredita e para de acreditar no do outro. E aí vira uma corrente de merda, porque um vai propagando isso pro outro, ninguém acredita em ninguém e ninguém vai pra lugar nenhum, fica todo mundo vagando.
desmotivado. Você não tem por que fazer algo além de trabalhar e cumprir obrigações. E tem uma frase que eu falei, já falei algumas vezes no meu Instagram, e eu gosto sempre de vincular ela ao objetivo, que as coisas na nossa vida vão acontecer 2 vezes. Primeiro na nossa cabeça e segundo no mundo real. Então, eu acredito sim que se você tem a capacidade de sonhar em algo que alguém já se provou capaz de fazer acontecer, por que você seria a pessoa que não conseguiria conquistar esse objetivo também? E essas pessoas, essa grande maioria, porque é a maioria de pessoas que não têm objetivo claro, que acreditam que nada vai ser possível, nada é capaz de ser conquistado, ela tem tanta dificuldade de acreditar nisso que ela acaba achando que a realização do outro sempre foi em prol de algo muito maior, né? Então, pra ele era muito fácil, ele tinha dinheiro. Pra ela é muito fácil, porque ela tem família. Pra fulano é muito fácil, óbvio, porque ele... Então, assim, são desculpas que as pessoas ficam se apoiando, se carregando pra justificar o porquê dela não ir atrás do objetivo dela. E a gente tem várias referências no mundo que provam que o dinheiro ele facilita muito o seu caminho, mas ele não é a maior ferramenta de todas. Assim como a família pode ser um atalho para alguns objetivos, mas ainda assim não vai ser a maior ferramenta de todas. Então, são questões que as pessoas utilizam para justificar a falta de ação delas. Eu estava pensando aqui agora, né, sobre essas ferramentas, né, que a gente tem como facilitador, mas se parar para pensar, principalmente quem depende muito disso, acaba usando essas ferramentas às vezes até de uma forma ruim e acaba sendo prejudicial. Então fala, pô, ele tem uma família, eu não tenho. Aí às vezes tem gente que tem a família e quer usar a família, não usa da maneira correta, né? Ou não aproveita, não usufrui, e na verdade acaba atrapalhando, porque tem influência externa demais. Ou dinheiro, pô, eu preciso do equipamento tal, preciso do outro equipamento tal, preciso do outro equipamento tal. Eu tenho tudo do bom e do melhor. Beleza, você tem dinheiro, tem tudo, mas você não pensou em todo o resto, você não pensou em criar alguma coisa, você não pensou em planejar, em projetar aquilo, em se comunicar. Então, tem que ser usado da maneira certa. Não adianta você ter também e não saber usar. Por isso que acaba que não é baseado nisso, né? Não. Não é sobre o que você tem a mais, é sobre o que você tem no momento. Exato. Eu tenho isso, eu vou trabalhar com o que eu tenho, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. E sobre você acreditar nele, sabe? E fazer acontecer independente da situação, independente da circunstância, independente dos recursos. E, ok, a gente pode falar nisso em algum local de privilégio, de certa forma, em alguns pontos. Mas tem outras provas que eu tenho na minha vida que não teve apoio de ninguém, não teve ajuda de ninguém. E é uma vitória minha que, se a gente for comparar com outras, não são tão gigantescas, mas a gente também não pode ficar medindo objetivos e vitórias, né? Assim como a gente também não mede dores. Então, eu falo tanto, eu propago tanto a importância de você ter um objetivo para tudo, toda vez. Eu acho que tem gente que não aguenta mais me ouvir falar essa palavra, porque tem gente que chega perguntando, né, como eu faço para parar de procrastinar? Cara, você não tem nenhum objetivo claro. Óbvio que você vai procrastinar. Você não sabe onde você quer chegar, então você vai ficar enrolando para sempre essa tarefa. Como eu faço para parar de me auto-sabotar? Você não tem um objetivo forte, porque se você tivesse um objetivo forte, você já estava com a coragem na cara e indo atrás, passando por cima de várias coisas. Então é muito de você acreditar onde você quer chegar, ter um objetivo. A importância de um objetivo, eu diria que é primordial para a vida, de você ter um norte, saber onde você quer chegar, para você ter um motivo para levantar todos os dias. Então, o objetivo, não só para a vida em si, mas para o casal é muito importante. Porque senão não teria por que a gente tá morando na mesma casa, eu sair da casa dos meus pais, você sair da casa dos seus, pra gente dividir a casa, pra gente morar na mesma cama, pra gente compartilhar todos os nossos problemas e situações, se a gente não tivesse onde chegar. Não teria sentido. Qualquer pequeno atrito teria acabado com a gente. E ainda tem aquele ponto, né? E eu falo com propriedade, que é quando você entra no lugar de ficar vagando sem ter um objetivo claro na sua mente sobre o que você pretende fazer ou algum lugar que você pretende chegar, independente se esse lugar é muito distante ainda ou se ele já é mais próximo, mas tem que ter um alvo. Porque se você não tem esse alvo, você dispersa energia. E esse acho que é o grande problema, assim. Eu sofri muito com isso. Eu ainda tento me ajustar muito com isso. Porque
às vezes, principalmente pessoas que, às vezes você se identifica, mas pessoas como eu, que acabam tendo facilidade para desenvolver algumas habilidades ou aptidões em diversos campos, né? E aí você acaba querendo depositar um pouquinho de energia em cada um desses campos. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e vamos vendo o que vai fluindo. Elas começam a fluir, né? Às vezes de forma igual, às vezes de forma desigual, mas elas vão fluindo, e chega num ponto que você está simplesmente soterrado pela parada e você não sabe para onde você quer mirar, não sabe para onde você quer chegar. E você fica perdido no meio de tantas opções, porque você fica com medo de abdicar de uma, ou você às vezes não acredita mais tanto numa outra, só que se você tomar uma decisão, você tem o medo de se frustrar e não ser aquilo que você queria, e na verdade você não chega a lugar nenhum. Tipo, você tem várias opções, aí você tem que decidir uma, você não sabe qual decidir, porque você também não sabe onde você quer chegar. Então é importante, às vezes, esse assunto a gente conversou, né, algumas vezes esses dias, sobre o lance de a gente ter que talvez tirar algumas coisas do prato, parar de equilibrar algumas coisas e simplesmente tomar as decisões para poder mirar naquele lugar, encontrar aquele alvo e chegar lá. Então, para você chegar nesse alvo, você tem que ter esse alvo, né? É bater o olho e falar, pô, pensa um pouquinho assim, eu tenho muita dificuldade para fazer isso, a Mônica me ajuda muito nisso, mas eu sei que tem coisas que me arrepiam, tem coisas que mexem com alguma coisa aqui dentro, e por mais que às vezes eu não saiba se é realmente isso, só dele estar mexendo um pouquinho mais forte comigo, talvez já seja um caminho, já vai facilitar para que você saia do lugar, saia daquela inércia. Então começa com esse primeiro passo, vou nesse lugar aqui, é isso que eu quero mesmo para minha vida? Não sei, mas deixa eu ter um começo, deixa eu depositar um pouquinho de energia a mais aqui, porque daí você canaliza isso, não dispersa e você não fica no final do dia exausto sem saber para onde você está indo. Você simplesmente está seguindo no rumo e fala, por mais que você esteja cansado, você deita na sua cama, dorme, acorda e você continua seguindo o mesmo caminho sem ficar desviando rota. Nós fizemos até uma analogia sobre isso que o Lucas falou, que é como se você tivesse um jardim com 5 vasos de flores e você tivesse uma certa medida d'água para regar essas flores. Elas vão crescer? Claro que elas vão crescer, elas vão demorar um certo tempo? Vão, elas vão estar crescendo ali juntas, mas você não vai ter uma só para conseguir tirar os frutos num curto espaço de tempo, se esse era o seu objetivo, entende? Então imagina se você conseguisse utilizar essa medida de água para um vaso só. Você ia conseguir alimentá-la mais vezes, ela ia conseguir crescer mais rápido, você ia conseguir tirar frutos dela, porque você focou em uma única coisa. E ao contrário do Lucas, que tá descobrindo agora, e eu tô achando o máximo isso, ontem nós fizemos o nosso vision board, e foi muito legal, mas também foi muito engraçado ver que a gente chegou pra fazer o nosso vision board, e super empolgados, e de repente o Lucas tava perdendo o brilho, assim, olhando pra frente, tipo... Meu Deus! Tu me percebeu assim? Poxa, demais! A gente começou rindo, brincando, no final o Lucas tava assim, calado, olhando pra frente... Mas deu pra ver que ele tava percebendo esse novo terreno, que é necessário, a gente tem que entrar nele, a gente tem que falar sobre isso, não dá pra deixar pra depois. Não é algo fácil de mexer, mas quanto mais você estiver disposto a cavocar a busca desse objetivo, mais rápido você vai encontrar. Porque senão, imagina se você ficasse postergando, tipo, não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Você nunca ia sentar pra definir isso por livre, espontânea vontade. Nunca ia falar, semana que vem eu me comprometo a fazer isso comigo. Você não ia fazer isso, porque não é natural seu. Em contrapartida, eu sou a pessoa que não tem um plano B. Eu não tenho um plano B. Eu só tenho um único plano na minha vida, que é esse. E aí disso a gente pode tirar vários pensamentos. Tem quem me ouça falando isso e diga, que absurdo, não tem como. Porque se esse objetivo der certo, der errado, o que vai ser de você? Aí você tem que ter uma pessoa como eu, que é ótima em improviso, né? Mas aí a Mônica do futuro, com o Lucas, eles vão resolver isso. Só que eu sei que se eu não acreditar fielmente nesse único objetivo que eu tenho, facilmente eu vou abrir porta para outros objetivos e eu não vou levar nenhum até o final. Então, quando a gente conta com, se isso não der certo agora, eu tenho uma segunda chance, você não vai dar a sua vida nessa primeira vez, porque você vai contar com essa segunda chance. E aí, se não der certo, eu vou numa terceira. E aí você conta com tantas chances que vão te exigir muito mais. Porque se você tivesse usado essa energia que foi
usada em tantas fases, em uma única vez, você teria atingido esse objetivo com muito mais facilidade. E eu falo isso porque quando eu estava naquela fase de reprovar na OAB, que eu reprovei na OAB 3 vezes antes de ser aprovada, eu ouvi pessoas falando, pessoas que nunca fizeram a prova da OAB, falando assim, quando alguém perguntava, né, se fosse você fazendo a prova da OAB, você daria sua vida no estudo ou faria a prova, tipo, despreocupada, né, pra não ficar tão ansiosa na hora? E aí, eu nunca vou esquecer dessa caixinha que a abençoada respondeu assim, não, eu faria a prova contando que se eu não passasse nessa, tá tudo bem, eu tenho uma segunda chance. Eu que tava na 3ª reprovação, querendo bater com a cabeça na parede, tirando sangue sei lá de onde, energia sei lá de onde, pra estudar pela 4ª vez, falei, cara, se eu tivesse pensado nisso na primeira oportunidade, eu nunca teria pensado nas outras chances. Por quê? Quando você tenta alcançar um objetivo e você não dá o seu máximo nisso, e o seu máximo que eu falo não é a minha régua, tá? É a sua. Muitas vezes você nem sabe qual é o seu máximo porque você nunca chegou perto do seu limite. A gente acaba desistindo muito antes. Então, bater um cansaço é o meu limite. E às vezes não é. É só um cansaço. Você tem que descansar e voltar no dia seguinte. Ponto. É o lance do ser misericordioso demais com você mesmo, né? Que na verdade tem que ter o equilíbrio. Não dá pra gente ser misericordioso demais e aceitar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E nem também achar que vai entregar o win logo de cara e se der errado, completamente inconsequente, vai desmoronar tudo, Exato. Né? Você tem que ter a margem. Por isso que é bom ter pessoas Por isso que é bom ter os objetivos diferentes com pessoas diferentes, porque isso um vai dar esse suporte pro outro. Sim. Né? Você é essa pessoa que se deixasse... Você ia atravessar a parede com um caminhão, né? Sim. A 200 por hora. Sim. Eu já não. Não. Mas é bom que um freia o outro acelera o um. Nessa época que eu tava estudando, como eu reprovei 3 vezes, eu não tinha um objetivo claro ainda. Eu queria passar na prova, mas eu ainda não tinha entendido quais eram os benefícios que esse objetivo me traria, qual seria a transformação na minha vida, quem eu me tornaria se eu conquistasse esse objetivo. Então, eu usei tanta energia, eu gastei tanta energia, eu gastei tanto dinheiro, eu gastei tanta esperança nisso, porque eu estava sempre contando com, se não der certo dessa vez, eu tento uma próxima. Então, eu não dei o meu máximo, e eu sei que eu não dei o meu máximo. Por quê? Porque quando eu passei, foi quando eu vi que eu tinha dado o meu máximo. Eu vi que assim, olha, fiz tudo o que tinha que ser feito, não faltou um A. E engraçado que eu pensei que eu acabaria esse fim de estudo com a sensação de... Meu Deus, estou destruído, estou acabado, não consigo pensar, estudei muito, quando na verdade não, eu vi que eu poderia, se precisasse eu poderia fazer mais. Você pega um ritmo do negócio que você fala, você tá tão focado naquilo que dói, mas você vai se calejando, entende? Então vai doendo, mas você vai seguindo porque tem onde você chegar e aí você vai colhendo bons frutos, então... Além de ter um objetivo claro, você conseguir fazer um acompanhamento da sua evolução no objetivo para que você não fique vagando no escuro de onde é que eu tô chegando. Então, qual era o meu termômetro na época dos estudos? Era fazer simulado, fazer questões. Toda vez que eu tinha que fazer questões e eu acertava todas as questões, aquilo para mim era um sinal grande de você tá no caminho certo, tá dando certo, continue estudando. E muitas vezes depois de muito tempo estudando, eu fazia questões e acertava pouquíssimas. E aí vinha o bar de água fria. Só que como eu já estava calejada, o que eu entendia? Eu alerta. Você está fazendo o que tem que ser feito, porém, talvez não esteja fazendo da melhor forma. Então eu estava estudando muito, mas em alguns momentos não era de forma proveitosa. Era no final da noite já, 2 horas da manhã, eu tinha que acordar no outro dia 5 horas da manhã. Então eu não estava absorvendo o conteúdo. E aí você vê que às vezes não é só fazer por fazer. Fazer com qualidade, fazer bem feito, para que você consiga ter resultados nisso. Você falou de termômetro agora, eu pensei num termômetro também, acho que até para quem está começando, independente da área que esteja, sei lá, depositando essa energia aí. Você falou... Peraí, deixa eu só ver o meu microfone. Porque eu tô falando desse lado aqui, o microfone tá aqui. Você estava falando daquele lance de, às vezes a gente acha que a gente tá dando o máximo, mas na verdade se aguentaria muito mais, né? Isso no treino a gente utiliza muito.
que as pessoas elas não sabem qual é o próprio limite, elas não sabem o quanto elas aguentam, elas não sabem o que é, fala-se muito hoje em dia, né, tá muito na moda do treino até a falha, vamos fazer até a falha. Cara, 90% de quem fala do que é até a falha, não falo dos profissionais, falam das pessoas que treinam, elas nem sabem o que é chegar numa falha, elas nunca tiraram o máximo delas para ver o que realmente é, né. E aí voltando pro termômetro, eu acho que faz um pouco de sentido isso. Quando a gente não entrega realmente o máximo, né, não busca essa falha, você finaliza algo, esse algo não se concretiza e você tem uma frustração muito maior do que se você realmente tivesse chegado nessa falha. Porque daí, mesmo que não se concretize, você fala, cara, eu realmente dei meu melhor. Eu entreguei o que eu tinha para entregar. E as pessoas, quando elas conseguem já definir qual que é o limite delas, qual que é o topo delas, qual que é o máximo que elas podem entregar, quando elas aprendem a definir isso daí, elas começam a aprender mais com os erros, assim, também. Então, eu sempre faço analogias com treino porque eu vivo disso, eu pratico isso há muitos anos, e quando eu comecei a perceber qual era o meu limite, eu finalizava um treino no meu limite, no outro eu já chegava sabendo o que eu tinha que arrumar pro próximo. Eu já sabia, tipo, no treino passado eu cheguei no meu limite fazendo isso, então quer dizer que eu tenho que mudar alguma estratégia. O que eu vou mudar de estratégia? O que não saiu como deveria ter saído? Agora, se eu simplesmente faço de qualquer jeito, acho que estou entregando o meu máximo e não entrego o meu máximo, eu não tenho nem parâmetro para usar na próxima. Você tem que consertar absolutamente tudo, porque você está fazendo tudo errado. É aquela frase que a gente falou, né, acho que foi no episódio passado também, de pessoas que falam, o básico bem feito não funciona. Pô, se não está funcionando com você, é porque você não está fazendo nem o básico, nem o bem feito. Alguma coisa está errada aí. Exato. É exatamente o que eu sentia nas vezes em que eu reprovei e não dei meu máximo. Porque além de reprovar, contar com a vergonha, com desacreditar de mim mesma, com ter que juntar 1 milhão de cacos, de papéis, de folhas para voltar a estudar, eu estava muito frustrada. Então você tem que lidar com aquele incômodo de frustração, de saber que você não fez o seu melhor, poderia ter feito mais, foi um marco para mim que eu uso para todos os meus objetivos, para tudo que eu vou fazer. Eu prefiro mil vezes acabar o dia esgotada, sem nem conseguir tirar um ar de mim, do que terminar o dia carregando a frustração de saber que eu deveria ter feito mais e não fiz. Então, esse é o meu termômetro hoje, sabe? Eu fiz tudo que tinha para ser feito? Não. Por que eu não fiz também? Porque às vezes não é só o colocar na lista e sair fazendo. Muitas vezes você não consegue fazer por várias outras questões. Mas o buscar entender por que é que você não consegue fazer, por que é que você não consegue definir o objetivo, por que é que você não consegue levar a sério, ou por que nada brilha os seus olhos, é importante para você se conhecer, para você entender qual é o seu grande problema. Porque isso acaba sendo um problema também, sabe? Mas não é porque é um problema que existe que você vai morrer com ele. Você pode muito bem se desprender dele para não levar ele adiante, para que você consiga definir outros objetivos, ou pelo menos o seu primeiro objetivo na sua vida. Dá pra voltar naquela ainda, né, o primeiro passo que pode dar é realmente definir o que você não quer. Isso Sim. Foi algo que a gente fez ontem na hora de montar o Vision Board. Eu lembro que a gente começou a conversar, né, e aí você me questionou algumas coisas que eu tava num momento, tipo, algumas coisas eu não conseguia visualizar com tanta clareza. Uhum. E aí, no meio da conversa, no desenrolar dela, eu falei acho que foram 2 pontos que eu não queria. Eu falei, olha, eu não consigo enxergar, tipo, claramente isso porque eu passei tanto tempo na minha vida dispersando energia para muito lado, botando um pouquinho em cada lugar diferente, que provavelmente me levaria para lugares muito diferentes, que eu nunca consegui determinar, tipo, essa é a visão que eu quero ter minha. Eu sabia coisas que eu gostava que seriam boas se acontecessem, mas não tinha definido. Então, o primeiro passo que eu dei foi simplesmente, eu não sei o que eu quero claramente, mas isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não tô afim. Então, você definindo que você já não tá afim, que você acha que não faz mais parte de você, isso já elimina aí algumas rotas que você não precisa seguir. Mas você faz um filtro, né? Uma peneira. Então, imagina que você tem 1 milhão de opções e aí você tem uma peneira para tirar exatamente, para deixar o que você não quer levar adiante. Então, fica tudo muito mais claro, que você não fica naquele 1 milhão de
de opções. É o que a gente falou até no episódio passado sobre expectativa, né? Sobre o que você não quer viver num relacionamento e o que você quer viver. Então, se você não sabe ainda o que quer, pelo menos o que você não quer tem que estar muito claro. Se o que você vive hoje é um exemplo disso, olha, eu não quero mais viver perdida, é um começo. Por que você não quer mais viver perdida? O que está te trazendo de ruim nisso? E quando você começa a responder isso, você vai vendo que naturalmente as outras respostas elas vão aparecendo, porque por trás desse veto que você está dando, tem algo que se sobressai a ele que você vai curtir, tá realizando, tá fazendo. Sim. E foi o que aconteceu ontem, a gente começou a conversar, então quando eu defini, foram poucos minutos assim que a gente seguiu numa conversa e foi clareando um pouquinho mais. Tem 100% definido? Talvez não, talvez poderia acrescentar alguma coisa a mais, ou alguma outra coisa acabe mudando, né, dependendo dessa doideira que é a vida aí, mas pelo menos um sentido já tem, então já facilitou muito. Bastou definir esses vetos, não quero isso. Por quê? Aí, através desse porquê, no desenrolar você vai entendendo. Ainda mais se tiver outra pessoa para compartilhar isso, porque às vezes a visão de outra te ajuda muito a enxergar o seu. E isso até, o legal que foi feito ontem, nós tínhamos feito terapia, estávamos terapeutizados ontem. Foi, né? A gente foi de manhã. Foi. Então a gente continuou como se fosse uma segunda sessão em casa, definindo os nossos objetivos. E por que eu acredito tanto na importância de definir objetivo? Eu vou trazer aqui um exemplo meu, do que eu vivi há pouco tempo atrás. Vocês já sabem, se você me conhece, sabe que eu trabalhei no regime CLT por muito tempo e eu não queria mais estar naquele lugar, eu não queria mais estar perdida naquele ambiente, que tinham muitas pessoas perdidas também, que não tinham objetivos, que aceitavam várias coisas, que não tinham expectativa de vida, que não se viam em lugares diferentes, e eu não queria continuar lá. Mas antes de perceber isso, eu não tinha horário para nada, eu não tinha regra para nada, eu não tinha um sistema me mostrando o que devia ser feito ou não. Eu estava simplesmente infeliz no lugar onde eu estava, infeliz comigo, infeliz com a minha atuação, infeliz com a minha imagem, infeliz com os meus resultados, infeliz com o meu dinheiro, estava infeliz com 1 milhão de coisas, mas eu não sabia o que fazer. Então assim, eu não queria estar lá, eu não queria mais viver aquilo, mas eu não sabia o que fazer também. Então, quando eu consegui definir um objetivo que era sair daquele lugar, foi quando eu comecei a adotar a boa imagem, a boa postura, os horários, as regras, o sistema, a investir em um outro ponto, a muitas vezes estudar no horário de almoço, a estudar quando eu estava chegando em casa, a treinar mais cedo de manhã, porque quando você não tem objetivo traçado, as pessoas que estão ligadas a você, seja no trabalho, na faculdade, na família, elas percebem que você não tem a sua vida ocupada, então elas ocupam a sua vida por você. Então elas acabam, fulano tá livre? Não, então você pode fazer tal coisa. Se você não coloca limite, porque você não tem objetivo, alguém vai colocar em você. E o limite muitas vezes pode ser te limitar, te privar da sua própria liberdade. Então eu percebia que, eu falava, né, o meu trabalho não me deixa treinar. O CLT não me permite treinar. Quando, na verdade, eu levava o CLT como estilo de vida, mas o CLT é regime de trabalho. Então, eu achava que o CLT me limitava, mas, na verdade, era eu que não tinha objetivo. E aí eu comecei a colocar limites. Então, eu vou entrar no trabalho às 8 horas da manhã, antes disso, é o tempo que eu tenho pra mim. Então, eu vou treinar nesse momento. E aconteceram algumas situações que, antes de ter esses limites que eu colocava pra mim, já me ligaram do trabalho para eu ter que sair correndo de onde eu estava, em casa, para ter que ir correndo no escritório 1 hora antes do meu horário. E eu que não tinha objetivo, eu estava livre. O que eu fazia? Ia. Eu ia. E aí, final do expediente, alguém pode ficar aqui? A Mônica pode ficar. Por quê? A Mônica não tem nada para fazer. O que você vai fazer depois daqui? Nada, então você pode ficar. Então, era muito fácil eu falar que o meu trabalho não me deixa viver, quando na verdade eu estava permitindo que o meu trabalho não deixasse viver. É o lance de você tá dando poder ao outro, né, às outras circunstâncias, porque quando você responsabiliza os outros ou as outras coisas, você tá dando poder a essas coisas sobre você. Então você não tem mais autonomia, você está dependendo do outro, está dependendo de outras pessoas, de outras circunstâncias, de acasos que acontecem justamente por conta disso. E quando você traz a responsabilidade para você está se dando o poder, né? Sim. O poder da decisão. Então eu decidi isso para mim.
eu estipulei que isso é o importante para mim. E aí você não vai passar por cima das suas decisões perante as outras coisas. Você vai descobrindo uma forma de se esquivar daquilo, sabe? Então, se antes eu era a pessoa que atendia o telefone às 7 horas da manhã para ir pro escritório, agora eu não atendia mais. Por quê? Porque eu tava na academia treinando. Meu objetivo era sair do corpo que eu tava para chegar no corpo que eu queria. Então, eu tinha um objetivo, eu tinha um porquê estar fazendo aquilo. Então, se me ligavam, eu não atendia, porque eu tava ocupada. Se depois do expediente precisasse que alguém ficasse, a Mônica não podia ficar, porque a Mônica tinha um objetivo. Não quer dizer que você não vai atender uma ligação importante e urgente, né? Vamos colocar aí na balança e não ser radicais, porque tem gente que é assim, né? Eu nem pensei nisso. Não vou mais atender o telefone antes das 8 da manhã, independente do que seja. Não é isso também. Mas é você saber ponderar, Sim, né? E saber avaliar a situação. Porque realmente, muitas das coisas que você faz todos os dias, eu falo por mim, e eu acho que a Mônica concorda, que você acaba fazendo muitas coisas que às vezes não são de sua responsabilidade ou não tem essa urgência, esse senso de urgência. Quem colocou foi você. E às vezes você se debruça nessas coisas só para você ter que não fazer algo que você deveria fazer. Isso, e que foi você que colocou, porque esse tem um ponto. Quando alguém passa um trabalho para você, você leva muito mais a sério que o seu objetivo. A gente naturalmente dá importância muito mais pro outro que para você. Se você firmou um compromisso que você vai encontrar a sua amiga amanhã, você não vai desmarcar com ela, você não vai atrasar com ela, você não vai encontrar desculpa pra não ir. Mas se você marcasse com você de ir pra academia nesse dia amanhã, a primeira oportunidade você fala, não, tô cansado, não, mas pra quê, não. Final de ano agora, o que não deve ter acontecido? Tipo assim, vou treinar até o último dia do ano. Ai, mas tem uma confra, né? Putz, deixa quieto. Ah, mas agora tem o ano novo. Ah, mas agora tem o amigo secreto. Ah, mas agora. Deixa pro ano que vem, né? Tudo isso, falta de objetivo. É falta de objetivo. O que a gente vê de pessoas vagando no mundo, desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, desperdiçando energia, desperdiçando vida, porque não sabem onde querem chegar. Mônica, mas eu não sei onde quer chegar. Então você pega na primeira coisa que você vê. E eu tô falando do objetivo, o mais bobo que possa parecer, tá? De todos, assim. Se pega algum. Pelo menos, porque você vai começando a entender que ele vai te trazer um sentido de vida e quando você conquistá-lo, você vai conseguir traçar outros objetivos, pequenos objetivos. Trago o exemplo da minha prova da OAB. Você pode ter aí, sei lá, tirar a carteira de motorista, passar num concurso, conseguir uma vaga de trabalho. Só que a gente fica naquela medindo os objetivos, né? Hoje o meu objetivo é X. Se eu contar ele pra você, você vai olhar e vai falar, nossa, mas o meu objetivo é só esse. Não, então não tem. Como é que eu vou atrás desse objetivo? Tem que ir atrás de algo maior. Ou então a pessoa diminuiu o seu objetivo, né? É só isso que você quer. Cara, é o seu objetivo. Por isso que eu não falo. E te digo, divide com alguém de confiança, apenas. Ninguém tem que ficar sabendo dos seus objetivos. Ninguém. Você não tem que sair por aí falando, fulana, se acredita que eu vou estudar pra passar numa prova? Amiga, ninguém te perguntou. Guarda. Guarda. Não tem por que você falar. Guarda isso. Vai focar em estudar. Vai focar em fazer. Tem muitos objetivos, acho que a grande maioria dos objetivos que nós temos no nosso vision board, ninguém sabe que a gente quer conquistar. Tipo, não sai falando, fulano, sabia que nós queremos tal e tal coisa? Não. Tanto é que a visão que nós temos de algumas coisas é contando pra fulano de surpresa. Tipo, olha, conquistamos tal coisa. Já foi consumado, foi realizado. Então, saber onde você quer chegar, guardar pra você, contar para as pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar, se possível, você não precisa falar para mais pessoas, e daí criar um planejamento. Que esse que foi o nosso impasse ontem, né? Que a gente colocou as imagens no vision board e eu falei, tá, a meta é essa. Aí foi quando o Lucas ficou branco parado, porque... E agora? Que eu tenho que fazer uma coisa para conquistar isso, né? Aí veio o planejamento, aí... Você sente o cheiro de queimado da cabeça explodindo, assim, ó. Mas é bom, porque você vai dando mais vida para esse objetivo. Então, se você tem o ideal de comprar um carro e você não tem dinheiro para comprar esse carro, você muitas vezes acaba não colocando ele no seu vision board porque é muito distante, você não tem como chegar lá. Mas se você colocar o carro lá e traçar metas práticas e reais de como você vai juntar dinheiro para comprar esse carro, o que era real, agora é real.
Você sabe o que fazer. Você sabe onde chegar. Eu até fiz um vídeo sobre isso falando lá no TikTok. E aí teve... Porque eu falei, né, sobre muitos dos seus limites para conquistar os seus objetivos é você que coloca. Então a gente cria uma barreira que na verdade não é justificativa. A gente coloca as nossas próprias objeções, Muito. né? É muito mais fácil encontrar algum motivo para não fazer. Muito! Porque fica cômodo. A gente perde muito tempo o cômodo é com isso. confortável e tô de boa aqui, não mexe comigo. Não conquistei porque não dava, né? E aí teve até uma pessoa que comentou no vídeo falando assim, eu não consegui conquistar os meus sonhos por falta de dinheiro. Aí eu respondi, e quem faz o dinheiro? O tigrinho. Lucas não. Vai arrumar treta? Quem vai fazer o dinheiro é você, sabe? Ah, eu não consigo porque eu não tenho tempo. A gente arranja tempo. Quando você quer um negócio, a gente arranja tempo. Nem que sejam 5 minutos por dia. E aí que também entra o falso pensamento, né, das pessoas de que eu não tenho tempo suficiente para fazer tal coisa. Se você não tiver um objetivo, o seu tempo vai cair pelos dedos, assim, que você não vai nem perceber. De repente você não tem tempo pra nada, porque você não delimitou nada. Quando eu passei na prova, eu estudava 30 minutos no meu horário de almoço. Era o que tinha. Eu conseguia fazer 80 questões. Era o que tinha. Ponto. 2 meses depois de muito tempo de reprovação, eu consegui a aprovação. O que eu fiz de magia? Tinha um objetivo bem firme, bem claro. E utilizou bem as ferramentas que você tinha. Utilizei bem as ferramentas que tinha, exatamente. E nessa época, inclusive... Posterior a isso, quando eu e o Lucas estávamos trabalhando muito, de forma muito intensa, acho que o Lucas estava com 2 trabalhos na época, rodando Brasília inteira andando, e eu trabalhando às 10 horas por dia lá no CLT. Quando a gente mal se via, a gente fazia as refeições separadas, a gente só se via final de semana, e ainda assim final de semana era pouco, porque eu estava trabalhando muito final de semana. Nossa, para pra pensar. Tiveram dias que a gente não se encontrou durante a semana dormindo juntos, né? Dormindo junto. Que eu saía, você tava dormindo, e aí você chegava, eu tava dormindo. A gente só se falava no horário de almoço, fazia uma chamada de vídeo rapidinha, muito rápida mesmo, porque eu tinha que voltar pra fazer uma reunião. Ou às vezes fazia um almoço de 20 minutos, onde você chegava antes, fazia o pedido, eu chegava, comia rapidão, você já tinha que voltar. Só pra estar ali, olhando pro outro. E eu me virava pra ir pro outro trampo. Sim, porque a gente tinha o objetivo de trabalhar junto, de conseguir viver a vida que a gente vive hoje, sabe? De conseguir tomar o café da manhã com calma, de trabalhar em casa, de investir nas coisas que a gente queria. Então, essa foi a forma que nós encontramos de equilibrar as coisas. Nós tínhamos o mesmo objetivo, cada um fazendo da sua forma, cada um fazendo do seu jeito, em prol de um objetivo único. Então não tinha aquela de, fulano não me liga, por que você não me ligou? Por que você chegou tarde? Por que você não falou comigo? Você não presta atenção em mim. Você nem me procura. Cara, tá todo mundo ralando. Sabe? E eu até vejo pessoas que falam isso, que me mandam na caixinha. Mônica, fulano passa o dia inteiro no trabalho e não responde meu WhatsApp. Na minha cabeça só vem uma resposta. Você tinha que estar tão ocupada quanto ele, a ponto de nem perceber que ele não te respondeu no WhatsApp. Eu ia falar, você tá com muito tempo de sobra pra estar pensando nisso. Porque daí se rola esse tipo de pensamento, você mesmo chega e manda uma mensagem, você mesmo chega e liga, né? Não fica naquela neura de a cada hora você tem que saber os passos da pessoa. Ah, mas eu nem saí do lugar do escritório, mas eu quero saber se você tomou um café entre uma hora e outra. Chatão, né? Não fode, né? Chatão. Vocês são chatão, vocês que fazem isso são chatão. Eu era chatona, né, amor? É. Eu fazia isso também, eu era insuportável. Não passou, a gente evolui. Estamos terapeutizados. Terapeutizados. É. Não, eu tenho um objetivo, vou ficar te enchendo o saco. Tanto é que tem dias que a gente fica afastado e eu tô tão concentrada nas minhas coisas que o Lucas chega em casa e fala: nossa, eu fiquei com tanta saudade de você hoje. E a gente passou o dia na mesma casa, só que cada um num canto. Aí eu falo: amor, eu te amo, mas hoje eu não sinto essa falta porque eu não pensei em você. Eu não pensei em você. Tá vendo? Acontece às vezes, mas que bom. Tô preocupado com o nosso futuro. Tô pensando no nosso objetivo. Você não esquece demais, a Não. ponto de não lembrar por que você tá planejando esse futuro aí. Não, Imagina. de forma alguma. Esquece. Eu Deixa queria eu dar. isso com quem mesmo? Quem é que tava fazendo essas paradas comigo que eu não lembro mais? Amor, para com isso.
além dos objetivos em conjunto, nós também temos objetivos individuais. E nós temos um exemplo claro que era um objetivo individual, mas depois acabou sendo nosso, que era a preparação para o fisiculturismo. O Lucas tinha um objetivo individual dele, eu não fazia parte disso. E ele me comunicou, na verdade ele falou, o que você acha se eu fizer a preparação? Pergunte pro seu parceiro o que ele acha das coisas antes de você simplesmente tomar uma atitude. É importante. E eu falei, eu confesso que naquela época eu não tinha botado muita fé. Eu falei, acho uma boa, amor, bora. E ele entrou mesmo de cabeça. Então, eu abracei esse objetivo dele também, e ainda que fosse objetivo dele, não era meu, eu encontrei formas de facilitar a execução desse objetivo dele. Então, o Lucas é uma pessoa que ele consegue fazer o controle do tempo se o tempo aparece na hora pra ele, só que ele não consegue pensar em antecedência, em controle de tempo. Eu sou muito bom em planejar o tempo. Eu tenho noção de tempo, assim... Muito boa. Absurda. Muito boa. Tipo, vai durar tanto tempo daqui até lá. Consegue fazer um breve cálculo. Agora, se você for pensar, semana que vem a gente tem 3 compromissos na segunda-feira. Aí é muito tempo. É muita coisa pra semana que vem. E aí eu penso nisso. Então, o objetivo era dele, mas eu abracei como se fosse meu também e facilitei a vida dele. Então, eu tava preocupada com as refeições, eu fazia peso de refeição, eu fazia algumas receitas, eu pensava, preparava as bolsas dele de comida. Até hoje eu faço isso, porque é a forma que eu encontrei de ajudá-lo, de apoiá-lo nesse objetivo. Acabou virando meu também, porque eu também entrei nessa preparação. Porque querendo ou não, às vezes tem coisas que um começa a fazer e reflete pro outro de uma forma positiva também, né? Isso fez com que você tivesse uma aderência maior no treinos, que você conseguisse cuidar mais da sua saúde, né? Porque, às vezes, o fato de você não ter um objetivo tão claro relacionado a treinamento fazia com que você, às vezes, desleixasse um pouco mais na alimentação, né? Desleixasse um pouco mais no sono. Então, e você vê que, assim, a pessoa está vivendo uma rotina. Se vocês pretendem passar mais tempo juntos, o mais interessante é que tente se alinhar essas rotinas. Pô, mas não dá, é impossível. Mas só o fato de, às vezes, vamos supor, né? Às vezes a Mônica, ela só pode treinar de manhã por conta do trabalho e eu só posso treinar à noite por conta do trabalho. Aí entra essa, né? Fazer uma alimentação, deixar preparada uma comida e à noite poder chegar em casa e poder compartilhar de um assunto em comum, né? Mais um momento para vocês terem um papo, que é o que a gente fala de o nosso momento de se conhecer mais, que a gente ainda está se conhecendo, que é sempre assim. A gente senta, troca ideias e fica conversando. Por quê? Porque temos assuntos em comum. Sim. Ou marcar um treino no final de semana, é até mais especial, sabe? Tem um dia que vocês vão treinar juntos, então dá aquele... Você fica esperando aquele momento pra fazer junto. Esses últimos dias mesmo, né, que eu não treinei, não consegui treinar por circunstâncias com as quais eu não tinha controle, a única coisa que eu podia fazer era lidar com elas da melhor maneira possível, que é o que eu tô buscando fazer. E nesses últimos 10 dias, acho que foram os últimos 10 dias, hoje foi meu segundo treino. E o primeiro treino que eu fiz, a gente foi junto. Fomos juntos. A gente foi junto e foi legal, porque eu não tava... Você acaba perdendo um pouquinho do ritmo. Então, o fato de você ter uma pessoa ali junto já é legal. A gente até comentava, né, na hora que tava chegando, que bom que você tá aqui comigo, que bom que a gente veio junto. Assim. Hoje foi assim também. Eu vi ele na academia e falei, não acredito que você tá aqui hoje. Que rola, aquele passeiozinho tá de um lado, tá do outro, mas você... Oba, né? Sim. Então é isso. E tem até um outro exemplo dos objetivos individuais. Quando eu estava fazendo a criação dos meus produtos digitais, isso era um objetivo meu, não era um objetivo nosso. E o Lucas facilitou muito a nossa vida naquela época, porque eu não conseguia fazer nada em casa, nada, absolutamente nada. O Lucas cuidou de tudo, sozinho praticamente. Então ele cuidava da casa, cuidava de comida, cuidava de roupa, cuidava do Roku, cuidava de limpeza, ele cuidava de tudo. E eu lembro que ele falou uma vez pra mim, eu nunca vou esquecer, você falou assim... que é o seu momento de brilhar agora. Então eu seguro as pontas e você brilha, e aí no momento em que eu precisar brilhar, você segura as pontas também. E acabou que depois foi virando um objetivo nosso também, então hoje nós queremos isso juntos, mas no começo era meu, sabe? Então se você tá em um relacionamento e não sabe como apoiar esse objetivo individual dessa pessoa, não sabe como fazer um objetivo seu, acho que sentar pra comunicar o outro falando do que você quer fazer e trazer formas de solucionar, sabe? Falar, como é que eu posso te ajudar no seu objetivo? O que eu posso fazer
para facilitar a sua vida enquanto você está em busca desse objetivo? Eu tô pensando aqui. É isso, é exatamente isso. Mas o que eu tava pensando enquanto você tava falando beleza, agora a gente falou de objetivos individuais que se tornaram objetivos conjuntos. Mas e quando esses objetivos eles não se tornam conjuntos? Como que a gente concilia então os objetivos individuais, né? Por exemplo, falando relacionado ao trabalho. Tem o objetivo de vida de trabalhar de casa, home office. Não quero estar na rua para trabalhar. Meu objetivo de vida é trabalhar home office, porque daí eu flexibilizo meu tempo, eu posso fazer na hora que eu quiser, né, quando eu quiser e só entregar a demanda. E o objetivo é crescer uma empresa física que ele tem que estar lá. Então um está trabalhando para se desvincular do espaço físico, outro está trabalhando para vincular o espaço físico. Para rolar essa conciliação dos objetivos, por mais que eles estejam indo para direções opostas, aí entra esse objetivo mais a longo prazo, esse objetivo futuro, né? Que é tipo assim, a gente está caminhando em direções diferentes, mas a gente quer construir com isso aqui condições para a gente poder chegar naquele mesmo lugar lá na frente. E sei lá, a gente quer mudar de casa, a gente quer sair do apartamento e quer ir para uma casa, ou a gente quer, sei lá, juntar uma grana para poder ficar 1 ano rodando o mundo, né? Que seja, mas buscar esse ponto em comum, buscar esse ponto de convergência, né? Como é que eu posso trazer daqui para lá? É porque isso são formas de chegar no mesmo objetivo. São ferramentas para você chegar no mesmo objetivo. Então, vocês querem construir uma casa juntos, vocês não tem que trabalhar da mesma forma para chegar a construir essa casa. Cada um trabalha da sua forma em prol do mesmo objetivo, chegando no mesmo lugar. Até porque cada um tem as suas aptidões, né? Cada um tem sua forma de enxergar, cada um tem sua forma de agir. Então, não dá para você cobrar do outro que ele haja da mesma forma que você, sendo que vocês têm formas diferentes de atuar. A Mônica é acelerada, eu sou mais slow, assim, eu tenho as minhas formas de visualização. A Mônica é muito emoção, eu sou muito mais razão. A gente tem esses extremos, só que a gente encontra formas de estar utilizando esses extremos para ir para o mesmo lugar. Sim, usar desses dois jeitos para se complementarem, né? Porque se fosse só emoção ou só razão, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então, trazer um pouco do toque de cada. E acho que até é interessante para conseguir desenhar um objetivo juntos, definir responsabilidades, definir atividades. Então, você está encarregado dessa atividade, dessa tarefa, enquanto eu estou dessa. Para que você consiga dividir o peso das tarefas e cada um cumprir um pouco. Porque se não fica nada definido, ninguém sabe o que fazer. A gente quer chegar lá, tá, mas o que você vai colaborar? O que eu vou colaborar? Tá, então a minha tarefa é essa, eu estou dando a minha palavra pra você que eu vou fazer isso por nós. Tá, você não tem que ficar monitorando o que eu tô fazendo ou não. Eu tenho que ser a pessoa responsável de saber que eu estou fazendo o máximo que eu posso por nós, de acordo com a minha competência, com aquilo que foi definido pra mim. É a mesma coisa pra você. Então, além do objetivo, ter muito claro, entender o que você falou sobre aptidão, que é o que também a gente falou no episódio de expectativas, você entendeu que um tem mais facilidade que o outro. Tem. Você tem mais facilidade de fazer um planejamento a longo prazo. Eu tenho uma facilidade muito maior para improvisar em situações que a gente não está esperando. E por que não unir essas duas coisas? Por que viver duas pessoas à base de improviso, um dia após o outro, sem rumo nenhum? E por que serem duas pessoas que só miram lá na frente, mas se acontece qualquer coisa aqui perto, acabou, desmorona o castelo, você não sabe para onde vai, aí surta os dois. Não, tem que haver esse equilíbrio aí. Esse é um assunto até que às vezes eu acho que um pouco pesa para algumas pessoas, para alguns casais que se formam, né? Que é o lance que a gente também falou no outro, sobre buscar às vezes pessoas muito parecidas com você. A minha visão é que é muito difícil de fazer dar certo quando duas pessoas são muito, muito parecidas, justamente por essa falta desse equilíbrio. Então é sempre bom o diálogo estar em dia, né? Para poder estar sempre alinhando as expectativas que a gente falou antes, para ver como que está o objetivo individual de cada um, para ver se esses objetivos individuais eles podem vir a ser um objetivo conjunto, um objetivo compartilhado a longo prazo, e se não forem,
alguém tem que ceder, de algum lado. Porque se alguém decidir que não dá para ceder isso, pode ser que não seja dos melhores resultados. E aí entra, inclusive, o que nós passamos recentemente. Como eu sempre tive tudo muito bem delimitado, o Lucas abraçou muito dos meus objetivos junto comigo e estava fazendo as coisas junto comigo. Só que eu senti, foi o que o Lucas falou, que eu estava dando a minha vida naquilo e o Lucas estava me acompanhando em muita coisa. Só que o que eu sentia falta não era, estou sobrecarregado, estou carregando o mundo nas costas. Você está nessa por quê? Você quer esse objetivo por sua causa ou por minha causa? E nós já vimos de algum tempo conversando sobre isso, sabe? Eu estava sentindo que muitas vezes ele se desligava de algumas coisas, ele acabava priorizando coisas que pro nosso objetivo não fazia tanto sentido. E aí, várias vezes eu sentei com ele e falei, a gente tá junto, a gente tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo caminho. E o Lucas sim. Só que chegou em alguma situação que depois de tanto carregar aquilo, eu cheguei e falei, olha, os meus objetivos são muito fortes. São tão fortes, mas tão fortes ao ponto de que eu te amo com todo o meu coração. Mas se eu tiver que escolher entre o meu objetivo de vida e o nosso relacionamento, eu vou abrir mão do nosso relacionamento. Porque eu não vou abrir mão do meu objetivo. Esse é o ponto de eu não ter o plano B. Eu não abriria mão desse meu objetivo. E não foi o objetivo que brotou na minha cabeça de um dia para o outro. Sempre foi o meu objetivo. E aí nós tivemos uma situação crítica de sentar e ter que decidir mesmo se a gente ia continuar junto em prol de um objetivo e se o Lucas tinha clareza dos objetivos dele. E aí, trago aqui de forma bem profunda, nós ficamos alguns dias afastados. Ficamos. E nesse processo a gente não estava se comunicando porque eu falei, vamos refletir, pensa aí que eu penso aqui, depois a gente senta e conversa. E eu não tinha conversado com ele sobre isso até então. E no dia que a gente sentou e conversou, ele trouxe pontos que eu já tinha pensado. Como é que ele passou tanto tempo da vida dele sem perspectiva de algumas coisas. Porque ele acabou não sendo provocado a pensar na importância sobre isso. Ou acabou, em alguns momentos, tendo que dar importância para outras coisas e não pôde ter o privilégio de pensar. E que muitas vezes também está ligado a algumas inseguranças. Sim. Porque a gente fica com receio, né, de às vezes tomar decisões e volta naquela que eu falei mais cedo sobre quando você tem esse lado onde você sabe da sua capacidade de fazer várias coisas diferentes, você fica com muito receio de tomar uma decisão e abdicar daquilo, porque às vezes são coisas que te fazem bem, que você gosta. Então, não estou falando que é o caso, mas vamos dizer que você seja uma pessoa que, sei lá, você gosta muito de música e você produz música, mas ao mesmo tempo você é muito bom em cálculo e você consegue fazer com esses cálculos programação, mas ao mesmo tempo você também é muito bom em vendas e aí você começa a fazer bico em várias coisas. Então à noite você toca num lugar, aí durante o dia você trabalha com programação e aos finais de semana você faz um freela de vendedor em loja. E aí você não vai para lugar nenhum, porque você está dividindo essa energia, né? Você não foca, não canaliza ela num lugar só. E quando você divide, se você parar para pensar, cada lugar desse, se você focar demais nele, a probabilidade dele te levar para um lugar muito diferente dos outros é altíssima. Então, vou dedicar minha vida na música. Sua vida na música, se você estourar, você vai estar rodando o mundo fazendo música por aí. Se você é um bom programador, você vai trabalhar com grandes empresas, talvez. Isso tudo eu estou especulando, não estou falando que é isso. Se você for um bom vendedor, pode ser que você crie a sua empresa ou comece a dar cursos sobre vendas. Então, ela vai te levando para lugares diferentes. E aí você quer tomar uma decisão, só que você está muito inseguro de tomar uma decisão. Mas eu vou ter que escolher entre esses três, mas eu gosto tanto de música, eu vou ter que largar ela. Mas eu gosto muito de vender também, porque eu sou muito bom de venda. Mas, eu também gosto de fazer a programação. E aí você fica nessa. E aí com isso você fica tão perdido aqui que você não consegue visualizar lá. E quando você está num relacionamento que a pessoa já está visualizando lá, acaba sendo confuso para os dois, porque essa pessoa está ainda procurando uma forma do que se apegar e a outra pessoa está tipo assim... Pra onde vamos, entendeu? E eu acho que foi isso que eu queria trazer isso, porque
como eu postei o vision board no Instagram, eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que ela mostrou pro namorado dela o vision board e ele falou que era besteira, porque não, isso é muita preocupação com apego material. E aí ela falou o que eu faria nessa situação? Eu falei, aproveitaria que é meu namorado e avaliaria se é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado mesmo. Porque agora que as coisas vão se mostrando. E pode ser que você esteja também num relacionamento de 10 anos e 10 anos depois chega esse impasse de, e aí? Esse objetivo é meu, esse objetivo é nosso ou é seu? E aí as coisas vão ter que ser resolvidas. Então, de tudo isso que a gente conseguiu concluir, foi que o Lucas estava apegado a alguns objetivos que eram meus, mas ele ainda não tinha claro pra ele que eram deles, que eram dele. E ele, por me amar, estava fazendo junto comigo, mas eu queria que ele se doasse como se fosse dele, como se fosse não, sendo dele também, sabe? Eu não quero que você more numa casa que eu sonhei só porque você quer estar comigo. Eu quero que você sonhe com cada janela dessa casa também. E não que você tenha que sonhar o meu, mas desenhe a casa comigo. Sim, coloque as suas expectativas alinhadas com a minha, né? Vamos construir a parada junto, vamos botar elementos dos dois. Esse negócio do vision board aí que você falou sobre a seguidora é muito doido, porque se você tem esse tipo de pensamento, eu te entendo. Tá? Então não se sinta sozinho ou nem ache que isso é uma coisa muito... nada a ver. Você tem que parar pra pensar que assim, eu pensava um pouco dessa forma, sabe? Eu acho, é um muralzinho de fantasia, né? Sonhos adolescentes. Só que é algo que a Mônica falou ontem. Quando você começa a visualizar isso, por mais que às vezes sejam coisas muito grandes que te assustam e que você pensa até na probabilidade ser altíssima deles não acontecerem, porque são muito grandes, mas eles abrem discussões. Então, por mais que num primeiro momento você olhe isso como uma coisa tipo, cara, nada a ver, tipo, eu tenho que viver o mundo real, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho e viver as coisas que estão acontecendo e ser realista, né? É muito massa como o assunto se desenvolve a partir daí, sabe? Você começam a surgir questões que às vezes vocês nunca tinham parado para comentar, ou às vezes comentaram, mas não deram corda, né? Não deram o pano para manga, como dizem. Então, abriu espaço para muita discussão entre a gente. Não digo discussão do jeito ruim, mas uma conversa Debate. assim, um debate que agregou para os dois lados. Então, eu consegui mostrar a minha visão, eu falei das coisas que eu não queria, eu falei das coisas que eu gostaria, ou que eu visualizava, até coisas que a gente já sabia, assim, mas é legal às vezes você falar isso em voz alta e poder, juntamente com essa verbalização, você ter essas imagens, sabe? Até pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com analogia, com a parte gráfica das coisas, então às vezes quando eu estou conversando com as pessoas, eu faço muitas referências. E quando você está fazendo referência, você está desenhando na cabeça da pessoa, você está mostrando uma imagem para ela. Você está pintando um quadro na cabeça dela enquanto você verbaliza. Para você ver o tamanho da força disso. Tem muito mais força para você poder trazer sentido para algumas coisas do que simplesmente estar ali falando e, beleza, porque você não visualiza. Né? E a gente não está falando nada de lei de atração, de isso que eu estou visualizando e o universo está jogando para mim. Não, você simplesmente... Coloca a foto no mural que o universo traz, hein? Você está dando cara para uma parada e está tornando ele mais concreto. Então você consegue visualizar melhor, as coisas começam a fazer mais sentido e você vai trabalhar mais para isso. Não é que o universo vai acabar jogando na sua mão. É porque você olha, por exemplo, nós queremos morar na praia. Fato, isso não é segredo para ninguém. A gente quer morar na praia. Tá, a gente quer morar na praia. Tá. Quando a gente vê a casa que a gente quer morar na praia, você sabe, a gente imagina eu e o Lucas e o Rocco dentro daquela casa e você visualiza aquilo todos os dias, a chance de você abandonar esse objetivo é muito pequena. Você pode desacreditar várias vezes, você pode agir com insegurança, você pode pensar muitas vezes, mas você tá dando cara para aquilo, parece que vai se tornando mais real. E não real só o sonho, mas real as suas ações. Porque o mundo, ele é feito no mundo real, né? O mundo acontece na realidade, nas ações. Então você pode ter a intenção de chegar em algum lugar, mas se você não tiver as ações alinhadas com as intenções, so sorry, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar no pouco, você vai ficar satisfeita com pouco. Então, sonhar grande mesmo, que é alguma coisa que inclusive o Lucas começou a ser provocado depois que a gente começou a ficar junto. Não é só
se contentar com o que aparece. Você tem a oportunidade de sonhar. O que você quer? Não, mas isso tá bom. Não é que tá bom. O que você quer. Você escolhe o que você quer. Que cor você quer. Que sabor você quer. Você pode escolher. E aí, vendo ele fazendo isso também, vai me dando mais segurança para sonhar grande. Sabe? Pra não colocar limites nos meus sonhos. Porque eu já sou uma pessoa que vive no mundo da lua com algumas coisas. Mas esse viver no mundo da lua me trouxe a possibilidade de realizar muita coisa. E até antes da gente fazer esse vision board, tinha alguns objetivos que a gente tinha traçado que eu tinha aceitado eles. Tipo, tá, vamos colocar isso agora porque é o ponto. Tá bom, pra gente dar um upzinho em algumas coisas. Só que eu não tava segura ainda pra colocar ele, porque não era aquilo que eu queria. E aí um dia eu mandei mensagem pro Lucas. O Lucas tava fora de casa e eu tava naquela matutando na minha cabeça sobre os objetivos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Presta atenção aqui. Há 5 anos atrás a gente tinha um sonho de ter uma SUV. Eu lembro como se fosse hoje, a gente abrindo o computador, olhando no site da Jeep, a caminhonete, dividindo ela em tantas parcelas do financiamento, e o Lucas falou, vai ser muito bom que a gente vai colocar ela na garagem, não vai ter dinheiro para abastecer, mas pelo menos o carro vai estar lá. 3 anos depois... adquirimos a nossa. E a gente tem dinheiro para abastecer, tá? A gente anda bastante com ela. Nós queremos muito morar junto, a gente queria muito ter um apartamento. Falávamos disso sonhando. Imagina o dia que a gente vai no nosso apartamento, que a gente estiver cozinhando lá, recebendo os amigos. Até o dia que a gente falou, bora ver? Bora. Vimos. 1 semana depois, chave na mão. Exato. Imagina quando a gente tiver a nossa casa e tiver um cachorro também, a gente puder fazer viagem de carro. Realizamos. Então, se tem vários sonhos que pareciam muito, nossa, imagina só, e a gente realizou, por que eu vou ficar colocando sonho pequeno? Eu vou sonhar deste tamanho mesmo. E aí, o Lucas vem se mostrado diferente nisso, porque eu mostrei pra ele e falou, é isso mesmo. E aí ele começou a abraçar essa causa e entrou no meu mundo também, e a gente tava naquele mundo de contos de fada pensando nisso, que eu brinco de ser conto de fada, mas eu tenho a plena certeza de que isso vai acontecer. Quando? Eu não sei, mas vai acontecer. Porque agora a gente tá alinhado. Agora a gente desenhou junto os nossos objetivos. E isso traz muito mais força, traz segurança pra mim, traz segurança pra ele, traz o desejo de fazer mais, traz o desejo de ser mais, de abrir mão de algumas coisas, de tomar decisões importantes, de falar, olha, isso aqui pra mim eu vou ter que tirar da minha vida porque a gente quer chegar num lugar. Então, fortalece muito e vai abrir várias caixinhas na sua cabeça pra trazer respostas. Então, o que aconteceu ontem com a gente foi isso, né? A gente entrou num mundo de conversas sobre várias questões que iam muito além do vision board. Sim. Eu quero conquistar isso, mas pra conquistar isso eu tenho que fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? E você começa a botar ordem de prioridades também, né? Porque você sabe que, beleza, tem vários objetivos, mas você sabe que também, se você desenvolver um deles primeiro, ele pode abrir portas para você ter uma facilidade maior no acesso do outro objetivo. Então, você conseguindo visualizar isso melhor, você consegue bolar até estratégias melhores do que simplesmente botar aquele objetivo isolado e simplesmente lidar com as coisas que vão aparecendo. Mas se você tem várias visões assim, já claras na sua cabeça, ou você bota essas imagens na sua frente, você começa até a criar uma linha, né, um roteirinho. Pô, vou por aqui, eu acho que se eu for por aqui eu consigo vir pra cá, daqui eu acho que dá pra vir pra cá e volta e vai até chegar aqui. É uma forma de fazer. Então é legal, é interessante por conta disso, justamente para aproximar e trazer esse diálogo, trazer essas discussões para vocês conseguirem se entender melhor, né? Sintonizar melhor as coisas e tudo fluir melhor posteriormente. Sim. E para complementar isso também, sempre importante reforçar, relembrar, informar para quem não sabe que os objetivos eles são complementares e não é para gerar uma competição entre vocês, tá? Para ver quem faz mais, quem faz menos, olha, eu tô chegando perto e você ainda não chegou, viu? E se isso acontece no seu relacionamento, ou se você é essa pessoa, é o ponto de sentar, conversar e ser sincero, falando, você não está me ajudando, nós estamos em prol de um objetivo que a gente quer chegar junto, e a forma como você se comunica comigo, como se gerasse uma competição, não é saudável para mim. E eu não tô aqui competindo com você para quem faz mais, para quem faz menos, para quem é melhor, até porque o objetivo é nosso. Então, se a gente chegar nesse objetivo, não vai ter aquela de porque eu fiz tal coisa e você só fez isso e isso. Se você é essa pessoa, não seja. Simples assim. Não é uma competição, é um complemento. É um com o outro, não um contra o outro. Exato. Né?
E é gostoso demais sonhar junto, sabe? É muito gostoso, porque não sei se você tem objetivos grandes, mas eu tenho. E saber que eu posso dividir o peso desses objetivos, que eu não tenho que carregar sozinha, traz uma... Uma vez eu ouvi uma parada que fez muito sentido pra mim relacionada a isso. Eu conheci uma pessoa uma vez que ele sempre teve um ciclo de amizades muito grande. Sempre esteve próximo de muitas pessoas, era uma pessoa muito quista por quem estava em volta dele. E muitas coisas aconteceram na vida dele, ele teve que abdicar de muita coisa, só que ele tinha um jeito muito peculiar. Esse jeito peculiar dele era um jeito mais... Ele parecia ser meio grosso, assim, ele parecia ser, não que ele parecia ser uma pessoa grossa, tinha a cara sempre muito fechadona, tudo. E aí a forma dele falar era um pouco mais séria, e aconteceu que ele foi morar fora. E nisso ele foi viver uma vida simplesmente sozinho. E nisso ele conheceu muitos lugares, ele teve muitas experiências muito fodas. E aí uma vez ele estava respondendo uma caixinha no Instagram e falaram, eu acho que ele tinha respondido essa galera meio que não sabe o que falar e vai encher o saco alheio, e ele respondeu de uma forma muito direta, simplesmente tipo assim, é isso por causa disso, e tipo, cagou, porque era uma pergunta idiota. E aí a pessoa, nossa, você fala assim, você é muito carente, né? E ele falou... Eu sou carente, eu sou uma pessoa muito carente, eu sou uma pessoa carente de afeto, eu sou uma pessoa carente de boas amizades, porque uma coisa que essa vida me mostrou e a experiência que eu tô tendo agora me mostrou é que você pode estar no lugar mais paradisíaco do mundo, você pode estar vivendo as experiências mais incríveis do mundo, que elas não vão ter o mesmo peso e não vão ter a mesma significância para você se não tiver com quem compartilhar. E uma das coisas, e ele postou até a foto que ele tava, esse lugar aqui, o dia que eu cheguei aqui, eu tava sozinho. E aí... Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, me doeu o coração por um breve momento, porque eu cheguei lá, olhei aquilo tudo e eu virei para trás num reflexo. E eu queria estar compartilhando aquilo com alguém, eu não tinha ninguém para compartilhar. Então, tipo, para mim não fez tanto sentido estar vivendo aquilo tudo sozinho. Então é muito bom você estar dividindo sonhos com uma outra pessoa. Você é lindo demais. Ai, nossa, que desfecho. Gostou? Muito bom, gostei muito. Então, né, ficamos aqui, mais um episódio? Ficamos. Não deixei essa informação no vídeo passado. No Spotify, quando você entra, tem a opção seguir. Siga, para você estar sempre inteirado dos novos episódios. Tem um sininho lá também, igual tem no YouTube, tem um sininho lá que você clica e ele vai estar te notificando quando sair episódio novo. E tem uma outra parada, se você está gostando do rumo que esse podcast está seguindo, se você valoriza o nosso trabalho, se você quer ver mais sobre isso, tem uma outra opção que dura 5 segundos para fazer. Clica nos 3 pontinhos, avalia e dá 5 estrelas. Tô muito preparado. Caraca, bicho, daqui a pouco pode me tirar daqui que você tá levando. Não, senhora, você é peça fundamental nisso aqui. Valeu! E, não, você tá no YouTube, né? Você vai fazer o quê? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar um lindo comentário pra gente, compartilhar com quem precisa ouvir sobre isso também. Compartilhar com seu companheiro, com a sua companheira. É legal ouvir isso junto, a gente conversa junto aqui justamente pensando que tem casais que vão nos ouvir junto também. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. É isso. Beijo. Beijos.